Piratininga Online. Os fatos que movimentam Jaú e região. Para você ligado aqui no Sistema Piratininga Jovem Pan, nós vamos comentar o aumento do salário mínimo que passou de 545 para 622. Na verdade, nós fomos ouvir o economista José Augusto Ribeiro, da cidade de Jaú, ele que vai comentar esse novo salário, principalmente para dizer o que é que vai refletir na economia do país, o que é que muda, principalmente para aqueles que vão passar a receber neste ano de 2012 esse salário mínimo, repito, passando de R$ 545 para R$ 622. O José Augusto Ribeiro comenta esse aumento do mínimo. O aumento do salário mínimo, ele sempre tem um fator positivo muito forte, porque ele é a referência, vamos chamar assim, base de toda a remuneração. Embora muitos trabalhadores não vão ter esse aumento, vamos dizer assim. Quem vai ter esse aumento? Primeiro, esse aumento é um aumento muito forte, né, de 14,26% sobre o salário anterior, que era de R$ 545. Então dá uma diferença razoável para a pessoa que ganha esse valor. Boa parte das pessoas que vão ter esse aumento são pessoas aposentadas que ganham um salário mínimo por mês de aposentadoria da Previdência. Bom, esse valor vai gerar um incremento de aproximadamente de 48 bilhões de reais mensais na economia brasileira. Por que vai gerar isso? Porque, na prática, a grande maioria desse aumento, ela vai direto para o consumo. Então, vai gerar um incremento. Vamos falar sobre esses aspectos, que existem algumas críticas com relação a isso. Salário mínimo no Brasil, desde o governo Fernando Henrique, tem um plano de recuperação do seu poder de compra. Para a gente ter uma ideia, hoje, mais ou menos, está chegando a $340, 300, dependendo da oscilação aí do dólar. E nós tivemos, na década de 90, por exemplo, algo em torno de $100. Então, existe, de fato, apesar do dólar estar caindo, né, sistematicamente na última década, vamos dizer assim, mas há um aumento real do salário mínimo. Se a gente colocar nesse ano, estimativa que esse aumento real seja de 9% acima da inflação. Então é um aumento substancial do salário mínimo. Em outro aspecto, a gente tem que levar que isso também gera um aumento nas contas da Previdência. Esse aumento, em parte, ele é absorvido pela própria geração de impostos. Por quê? Porque como esse valor, esse incremento, vai quase que integralmente para o consumo, no consumo vai gerar um aumento da arrecadação de impostos. Então o governo acaba dando por uma mão e puxando do outro lado. De qualquer forma, para os aposentados e as pessoas que têm a remuneração em base em salários mínimos, acaba sendo uma boa notícia, uma grande notícia para o ano de 2012. Agora, a grande massa da população não tem o valor reajustado com base no salário mínimo. Os próprios aposentados da Previdência vão ter um valor muito inferior a esse. Os demais, né, quem ganha acima de um salário mínimo, que é algo em torno de 6,3% de aumento. As pessoas aposentadas e pensionistas que recebem mais que um salário mínimo, eles vão ter um reajuste aproximado de 6,3%, que é um valor muito inferior às pessoas que recebem um salário mínimo. Então isso tem uma diferença também muito grande, tem um peso muito grande, que acaba não sendo muito, vamos chamar assim, muito coerente ou muito lógico. O que a gente teria que ter um pouco mais de transparência é qual é a meta, qual é o objetivo claro do governo com relação a isso. Né? Porque ele está fazendo uma recuperação na base, mas ao mesmo tempo na outra ponta ele está fazendo um achatamento. Ou seja, as pessoas que ganham mais que um salário mínimo acabam tendo um achatamento de salário, de pensão, né, de aposentadoria, por exemplo, porque se continuar esse processo e essa diferença muito grande, daqui a pouco, vamos dizer assim, a grande maioria vai estar muito próximo do salário mínimo, que é uma outra grande crítica que a gente encontra, né, na questão da aposentadoria no Brasil. Esse achatamento ao longo dos anos, porque há sempre esse descolamento entre a base, ou seja, reajustes com base no salário mínimo e os demais. Então a gente vê situações críticas que a pessoa ao longo de alguns anos ou ao longo de uma década se aposentou com 10 salários mínimos e depois de 10, 15 anos está recebendo 4,
5 salários mínimos, ou seja, houve uma perda de 50% na sua aposentadoria. É bom a gente separar que isso não é culpa de quem recebe esse reajuste do salário mínimo, e sim de uma política que não preserva, de certa forma, o poder de compra dos demais. Porque se a gente olhar, ao longo dos anos, as aposentadorias vão perdendo o poder de compra sistematicamente. Isso ocorre e aí a gente vê pessoas que se aposentaram com 8, 9 salários mínimos e hoje, depois de uma década, por exemplo, têm o seu poder bem achatado. Então, essas pessoas acabam não sendo preservado o poder de compra delas. Piratininga Online. Os fatos que movimentam Jaú e região.